Professor, vem ficar mais Começou. perto da professora, aí vocês olhem frente a frente. Oi, boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu sou a pedagoga Nai, sou formadora da Cris, né? Qual é o seu nome, professor? Adson Veronese, O senhor é professor do quê? língua inglesa. Ah, satisfação, muito obrigada. Eu quero agradecer por você estar participando da implementação da professora, tudo bem? Tudo bem? Pode, eu vou ficar só observando, não vou me pronunciar, né, em momento algum. Então, pode começar, professora, eu vou fechar o meu microfone, tá? Você tem 15 minutos. Então, tá bom, obrigada. Então, agora, nesse módulo que nós estamos fazendo, a gente está dando uma olhadinha nas plataformas, e devo ver que o professor administra uma, que é a plataforma do Inglês Paraná Teams, e observando as turmas dos sexto anos que nós temos, vendo os gráficos, os dados que o Super BI mostra para gente, que não são todos tão precisos quanto os que o professor tem, que o professor mostrou que tem uns mais detalhados ainda, porque para a gente tem dia que a plataforma oscila e não aparece, que nem eu mostrei o inglês fica vermelhinho ali, a gente não consegue visualizar mais detalhado. Mas aí, dentre as 4 turmas de sexto ano que a gente tem aqui na escola, a gente observou que a do sexto D é a que está um pouquinho mais abaixo no uso ali do índice e tudo mais. A gente já percebe que durante as aulas o professor traz o tablet para que eles também tenham acesso, para que não façam esse trabalho só em casa ali, que eles façam sozinho, mas que tenha o professor do lado ali, mas a gente percebe que eles estão ainda um pouquinho abaixo do esperado. Até uma turma que tem uma osciladinha bastante, tem alguns alunos que estão ali com 98%, e daí tem alguns que estão com 31%, que dão, então, uma ênfase a menos ali na plataforma. Então, o professor compartilhou umas informações individual ali para mim, do desempenho de cada um da turma, como a gente conversou anteriormente, e eu queria conversar um pouquinho com o professor hoje sobre essa importância do uso da plataforma, que é uma ferramenta mais moderna, atrativa, gamificada, baseada ali na inteligência artificial, que os alunos gostam, porque tem algo diferente que foge um pouquinho ali do tradicional, que é o caderno ali, que é o que eles estão mais acostumados geralmente. Então, eu queria fazer alguns questionamentos para o professor a primeiro momento ali, sobre as aulas, sobre o que o senhor percebe ali do uso das plataformas. Então, assim, como que você percebe o nível de engajamento e a participação dos estudantes nessa plataforma, na turma do sexto D? Nível de engajamento e participação deles na plataforma, né? Engajamento, a gente tem inicial, né? Então, são alunos que estão iniciando nas plataformas digitais. A princípio, seria o primeiro contato deles com as plataformas, né? Então, assim, a gente hoje tem alunos que vão muito bem na plataforma, situação de alunos do sexto ano A, situação de alunos do sexto ano B, que são alunos que eu tenho um pouco mais de frequência com eles em conteúdos, né? Sexto D, qual que é a nossa maior dificuldade hoje? A gente tem alguns alunos que têm limitações, né? Alguns que têm acompanhamentos, alguns que têm, fazem parte de tratamento, e isso reflete também nos números deles ali. Se a gente for citar nomes, a gente já tem um pouco mais de familiaridade com os alunos, com a pedagogia também. A gente acaba observando que esses alunos que a gente sempre está trazendo a pedagogia para orientação, para conversa, né, para chamar os pais, para orientar junto à família também, são os alunos que menor apresentam números, né. Então, a familiaridade deles com a plataforma hoje, eu vejo que ela ainda tem uma deficiência, né, ainda existe uma defasagem deles. Qual que seria o meu principal ponto de vista e opinião com relação a isso? A família, né, primeira coisa, orientar, tentar trabalhar isso com eles também, porque, assim, hoje a gente tem um primeiro acesso aqui, né, então qual que seria a ideia? Esse aluno ter a noção dele aqui, em sala de aula com a gente, com a orientação do professor, e isso ser estendido também para casa, né, para que ele chegue em casa, ele consiga acessar a plataforma, ele consiga realizar as atividades dele também, né, coisa que a gente hoje não está tendo com todas as turmas diretamente. Então, acho que isso é
é um ponto que precisa ser melhorado também, né? Isso tomar uma extensão menor. Esse é um aspecto bem importante em relação à turma, que já é o segundo trabalho que a gente está fazendo envolvendo essa turma, que os problemas comportamentais deles estão afetando diretamente todas as linhas ali. O senhor acha que ali nessa sala tem bastante grupos que demandam uma atenção mais especial para auxílio nessa plataforma relacionado à dificuldade e à questão também de comportamento, onde eles acabam fugindo do uso da plataforma quando disponibilizada? Sim, a gente tem um número um pouco mais elevado que outras turmas, né, que demanda um olhar mais especial, né, diria que um direcionamento, né? Então, assim, pegar esses alunos, a gente hoje tem a equipe que faz acompanhamento, que eles têm aquele como se fosse um reforço com a professora pela parte da manhã. Isso. Né? Então, assim, o que seria legal e interessante também, sugestão, né? A gente trabalhar também com esses alunos as plataformas digitais. Hoje eu vejo que eles têm acompanhamento com língua portuguesa, matemática, né? As matérias que eles têm um pouco mais de dificuldade. Porém, a gente não tem esse acompanhamento com eles também na língua inglesa e nas plataformas. Fazer essa extensão. Exatamente, é uma inclusão, né, já que eles estão ali para ter um acompanhamento a mais, para eles terem uma noção maior, né, assim, então, um direcionamento especial com relação a algumas matérias que eles apresentam dificuldades, que as plataformas digitais também sejam uma delas. Né. Eu acho que isso seria um ponto bem bacana, interessante. bem interessante de ver, uma coisa que dá para a gente ir conversando e que vai trazer benefícios para eles, porque se já apresentam uma dificuldade ali na língua portuguesa e matemática, associando. Exatamente, né, que a língua inglesa ela não deixa de ser, né, uma língua mãe também, né, porque na língua portuguesa hoje a gente trabalha bastante pronomes, substantivos, adjetivos, né, e na língua inglesa também, só que de uma forma mais resumida, porque o inglês, ele é universal, né, então eu tenho a mesma palavra, ela tem N significados. No português, não, no português, para cada contexto, a gente tem um significado diferente. Né? Então, a gente, hoje eu diria que a língua inglesa é muito mais simples, porém ela se torna desinteressante por conta até, sei lá, de uma máscara que as crianças ali nas séries iniciais, elas já vêm com isso, né? Elas não têm, primeiro, elas não têm esse primeiro contato. O primeiro contato dos alunos do sexto ano hoje é com a gente aqui, né? Então, assim, daí, de repente, eles recebem uma carga de várias matérias juntas, recebem uma carga da língua inglesa e, junto a isso, uma plataforma digital. Né? Então, assim, para eles acaba sendo um choque de realidade muito grande. E isso, às vezes, acaba se tornando desinteressante, né? Exatamente por eles não terem esse preparo até que... Mesmo, e acabam priorizando ali o português e matemática e deixando a língua inglesa de lado. Então, de que forma o recurso digital tem contribuído para o reforço das aprendizagens e como podemos integrá-lo eles nas práticas de sala de aula? Tá. Primeira coisa, hoje a gente tem duas aulas, né? Eu tenho duas aulas com eles semanais. Então, eu tenho uma aula que é conteúdo, né, onde a gente pega conteúdos da RCO, vídeos, a gente tem 50 minutos ali de aula, que não é o maior tempo do mundo, porém, eu tento passar exatamente aquilo que o RCO me cobra, né? Agregado a isso, vídeos, imagens, né, assim, conteúdo que eu consiga trazer para eles uma teoria mais próxima da realidade, né? Então, hoje, a plataforma digital, ela vem da seguinte forma, de agregar. Né? Então, hoje, ela é uma somatória, porque a gente tem, por exemplo, conteúdo passado simples, Simple Clash, né? Com eles, a gente tem isso, aula 40, hoje a gente está na aula 41, vamos falar de aula 38. Né, que a gente está trabalhando 4 aulas com ele do mesmo conteúdo ali. Então, eu tenho 2 aulas plataforma e 2 aulas conteúdo digital. Hoje, por exemplo, é uma aula que eu tenho com conteúdo, com plataforma. Não, hoje plataforma, diríamos. Né? Eu vou trabalhar com eles hoje o que a gente trabalhou, apresentou na última aula. Né? Então, assim, é como se a plataforma digital hoje ela é um complemento. O aluno teve o conteúdo na teoria, né? Ele coloca isso em prática quando ele pega o tablet e acessa o inglês para Natins, e ele tem exatamente aquele conteúdo de uma forma aprimorada. Do conteúdo que a gente usou nos 50 minutos da aula passada, somado aí a gente tem um vídeo,
né? A gente tem algumas palavrinhas ali que ele vai trabalhar a pronúncia daquilo que a gente estudou na aula passada, e mais vídeo, pronúncia e aprender uma meia dúzia de palavras ali que ele tem a opção de selecionar quantas palavras ele quer falar. Uhum. Isso é somado ao conteúdo anterior. Então, hoje eu vejo que isso, a plataforma digital, sim, né, ela traz vídeos, ela traz imagens, ela traz áudio, né, ela traz algumas, principalmente eles vêm com músicas, né, vem com fundo musical ali, então, assim, isso acaba despertando um pouco mais o interesse deles, eu quero saber o que vai acontecer agora, porque, né, claro que isso não é para todos, salvo alguns, né, mas isso, sem dúvidas, tem sim agregado bastante com o desenvolvimento deles. E que boas práticas você já aplica e que poderiam ser compartilhadas com outros docentes, você percebe assim, para fazer esse uso da plataforma ser ainda maior e mostrar também o teu trabalho, que nem o inglês é tão importante, porém a gente vê que ele acaba ficando ali em segundo plano quando a gente coloca mais ênfase na matemática e língua portuguesa. Primeira coisa, certificação. Então, assim, os alunos, principalmente sextos anos, com plataforma, eles precisam de um estímulo todos os dias, eles precisam de uma dose de estímulo diariamente, praticamente. Né? Então, o que eu tenho trabalhado bastante com eles? Os 10 primeiros alunos dos sextos anos, por exemplo, né? Para a gente, eu trago bala para a sala, levo eles lá na frente, faço uma apresentação, uma somatória disso, para que eles se sintam parte disso também. Né? Então, assim, essa é uma das principais formas hoje. Esperava, sim, que a gente tivesse por trás disso tudo um suporte, né? Que, de repente, direção se envolvesse mais, a equipe pedagógica também, né? Já fica até de sugestão, para que a gente conseguisse manter esse pessoal sempre com uma dose a mais de ânimo. Né? Porque, assim, hoje, se estudei, né? Usando o CSD sempre como exemplo, a gente tem tanto no conteúdo digital quanto no conteúdo do RCO, a gente tem uma dinâmica nossa que finalizou, levantou a mão, gritou primeiro. Eu pego uma bala e entrego para aquele que terminou de copiar primeiro. Né? A plataforma, o aluno que está com 100%, por exemplo, hoje, nos 10 últimos minutos de aula, ele assistiu os vídeos, ele fez as atividades dele, ele chega, professor, fiz 100% das atividades, eu posso assistir YouTube? Ok? Né, porque eu vejo que é uma motivação, que ele é uma ferramenta, né, que vai contribuir para o interesse dele, né, porque se de repente eu chego, a gente tem 50 minutos de plataforma, mas a gente vai ter 45, porque 5 é o tempo que eu vou chegar na sala, vou chamar a atenção deles, todo mundo vai estar no lugar, a gente vai entregar o tablet, eles vão logar, então a gente tem né, então automaticamente já tem 45 minutos de aula só. Né, então, assim, se o aluno ele se dedicou a fazer o máximo de conteúdo que ele tem para fazer ali disponível na plataforma, nesse intervalo, e ele se sente motivado a fazer isso tudo para que no final ele tenha essa gratificação de poder assistir um videozinho no YouTube, de olhar um jogo, algo que é do interesse dele também ali, né, ele acaba se sentindo motivado para que sempre ele continue fazendo aquilo, para que vire um ciclo realmente. Vou fazer a plataforma porque no final tem uma gratificação. Né, a ideia é que isso pudesse ser estendido também. Então, aqui nessa conversa nossa, o professor já respondeu até ali as estratégias e tudo mais, então a gente consegue refletir, já ver algumas ações que dá para a gente combinar e envolver ali, questão do tablet, mais para as turmas, a questão dessa, não seria uma troca, mas uma premiação, alguma coisa, um estímulo a mais. Então, isso seriam alguns combinados que dá para a gente fortalecer aí as nossas ações no uso pedagógico, promovendo essa recomposição da aprendizagem. Que daí eu tinha pontuado ali que integrar a plataforma as aulas presenciais, que já é o que o professor faz, mas a gente vê que precisa de mais, o professor já comentou que o tablet precisa estar mais presente em algumas turmas que ele não está dando por conta de escala e tudo mais, então é um olhar que a gente vai rever, tentar arrumar ali. Esse monitoramento contínuo, essa devolutiva que o professor já faz, quem cumpriu ali os 100%, tem um estímulo a mais, mas seria bem interessante da gente se envolver mais para mostrar mesmo que o inglês é importante, sim, e para que eles façam, querendo ou não, eles acabam cumprindo o que a gente quer, mas acabam gostando também, é algo bom para eles.
essa parte de compartilhar as boas práticas, achei bem bacana que o professor trouxe uma prática que eu não conhecia, essa que o professor faz essa troca com eles e tudo mais, era algo que eu não tinha visto ainda, mas que eu achei super válido e que ajuda muito mesmo. E acredito que o nosso objetivo era esse, que era transformar ali a análise dos dados, refletir um pouquinho. O professor respondeu as perguntas, já trouxe ali umas ideias, que depois que eu já vou passar para a direção para a gente ver, e fazer o principal ali, que é o promover o engajamento dos alunos e o uso pedagógico eficiente da plataforma durante as aulas, para que cada vez eles fiquem melhores. Então, agradeço o trabalho que o professor já realiza, as ações que o professor sozinho já buscou para tentar trazer eles, porque esse primeiro momento, é bem o que você falou, eles estão tendo o acesso agora, e você que está promovendo isso, mas essas ações, quando partem de um todo, elas ganham mais ainda. Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sua devolutiva, e a gente vai estar com o olhar atento ainda. Isso, prof. Muito obrigada, professor, por participar da implementação da professora Crislaine, e agradecer a Crislaine também por permitir que eu assista sincronamente a sua fala junto ao professor, né? Seu acompanhamento. Muito obrigada. Pode parar de gravar a Meet, professora. Aqui? Clica embaixo, parar a gravação.